Eu estava falando assim, Deus, que palavra eu trarei nessa noite de virada de ano? E Deus já botou no meu coração gratidão. Gratidão por tudo que nós passamos nesse ano, né? E o Senhor nos trouxe até aqui e nos deixa até aqui, porque Ele é tremendo e cumpridor na Sua palavra. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Êxodo 11. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a presa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão, Moisés, era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primeiro de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Incrível isso aqui, né, gente? Meu Deus. Essa é a pior de todas, né? As demais pragas a gente vê que ninguém morreu, né? Mas quando chega nessa parte, é muito complicado. A décima praga, né? Deus é, Deus é tremendo. Trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixaria sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Na continuidade dessa história aqui relatada em Êxodo, a gente vai ver o porquê que Deus ordenou a cada um levar as suas pratas, os seus ouros. A gente vai ver, né? Então, olha como Deus é, né, filho? Deus é tremendo. Nossa, que Deus maravilhoso. Estou muito feliz. Lá atrás, quando a gente vê, né, Deus falando com Moisés, né, Deus já tinha até falado o que ia acontecer, né? E sairão todos com ouro, né? Com ouro, né? Com joias, né?
né? Tem um capítulo lá atrás que Deus fala para Moisés, né? Como é que eles vão sair dali, né? Eles vão sair cheio de. Vamos ver se eu acho aqui pra gente. Mas eu lembro que até é pra uma. Eu acho que é em Gênesis 3, sei lá. Eu acho que é, Não, foi minha em Êxodo cabeça não. mesmo. Foi em Êxodo mesmo. Foi Deus falando com Moisés o que seria cumprido, né? Que inclusive eles sairiam cheios de ouro. Eu vou achar aqui e comento. No 21, Fábio, capítulo 3 de Êxodo 21. Eu farei que este povo encontre favor diante dos egípcios. Quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, que é o repetido, né? Que é a mesma coisa que está aqui no capítulo 11. Cada mulher, peraí, cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objeto de prata, objetos de ouro e roupas que você porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Eita, eita glória! E é isso, Deus hein? é Que lindo. maravilha, hein? Eu vou fazer É. a leitura aqui novamente pra gente aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Então, aqui ele falando que vai ser a última vez, né? Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho. E aqui Deus falando para Moisés, né? E toda mulher, a sua vizinha, objetos de prata e ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios também. O homem, Moisés, era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Você veja bem, né, que até os egípcios, né, o povo dele, né, já já viam quão poderoso, né, quão numerosos eles eram, né, e, e eles começaram a entregar, né, o que o povo estava pedindo para eles, né, que era prata e ouro. Moisés disse: Assim disse o Senhor, da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. A gente vê aqui que o faraó já não tinha mais contato com Moisés, né? Ele tinha falado que ele não ia mais ver a face dele, lembra? Então aqui já Moisés já não falou mais isso para o faraó, né? O que ia acontecer, né? Aqui quem estava falando era Deus, né? Avisando Moisés o que iria acontecer e o que tinha que ser feito, né? Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão, né, rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. A gente vê aqui, né, quanto poderoso é, né, nosso Deus, né, ao longo da história, né, quantas coisas acontecem com o povo de Israel, né, tantas batalhas, tantos enfrentamentos, né, tantas opressões como houve aqui no Egito. A gente vê em histórias de guerras também, onde o próprio povo de Israel às vezes, né, perde a guerra, né, porque o orgulho é tomado, né, o coração é tomado pelo orgulho, pela vaidade. A gente vê, né, a história de Saul, né, a gente vê em tantas outras histórias, mas o povo está sempre ali, né, Deus está sempre cuidando dele, né, sempre ensinando, sempre resgatando. A gente mostra aqui, né, com superior e poderoso, né? É o nosso Deus, né? É o Deus de Israel aqui. Então, todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante a mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue. Olha isso, hein? E depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Olha aqui, ó. Pensei que ele não tivesse mais a presença de Faraó, mas ele está falando com o Faraó mesmo aqui, né? Ele fala aqui que e já tá dando recado direto pro faraó aqui, né? Olha, ardendo em ira, né? Se retirou da presença de faraó. Imagina a ira do faraó, né? Ouvindo isso, meu Deus, né?
Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Nossa, meu Deus, hein? Moisés, meu pai amado, hein? Nossa, meu Deus. Aqui a gente vê, né, a vontade de Deus sendo realizada, né? Que é chamada aqui na palavra até de as maravilhas de Deus, né? Se multiplicarão, né? Que é tudo que vai acontecer aqui, né, em função desse endurecimento do coração de Faraó, né? Em função de o povo, né, de Deus, né, ir para a terra prometida, né? E tudo mais que vai acontecer depois, né? Que a palavra vai nos ensinar. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra, né, os filhos de Israel. Aqui a gente vai ver depois, né, é, o significado de o que acontece aqui depois, né? O capítulo 12 então é um capítulo mais longo. A gente amanhã faz a leitura dele. Eu estava vendo aqui o que a Ruth tinha comentado sobre os deuses, né? E aqui fala que tem uma referência realmente, né, aos deuses ali. Não é uma relação, uma praga para um deus diretamente, mas ele faz algumas relações, né? Por exemplo, a água do Nilo em sangue era um confronto. Acho que tinha um deus lá, o deus do Nilo que chamava Hapi. Então aqui, né, trazia, né, um confronto em relação a ele, mostrando que Deus, né, tinha domínio, né, total sobre todas as coisas, né? E aqui também da Han, parece que tinha um deus aqui que chama Heket, sei lá, que era uma deusa que tinha uma cabeça de rã. Olha, a gente vê, né? Então, que era a deusa da fertilidade e nascimento. O piolho da terra fala que é um possível confronto contra um outro deus lá, chamava Geb, que era o deus da terra que eles tinham. Então, mostrando que Deus tinha controle sobre a terra, né? Ele fez o pó virar piolho, né? Aqui os enxames das moscas eram um outro deus lá chamado Crep, era um deus do escarabejo, acho que é aquele inseto, né? Então ligado ao nascer do sol e à vida. A peste dos animais era o confronto com dois deuses, que era o do boi e da vaca, que era o Api e Hathor. Tinha um das úlceras também, da ferida, que era um outro deus que é da cura. Parece que tinha um deus aqui que chamava Sekhmet, que era o deus da praga e cura, e um outro que era o Imhotep, que era Deus médico divinizado, né? Então aqui a gente vê Deus, né, enfrentando todos esses, né, mostrando, né, a superioridade dele em relação aos deuses que eles achavam que eram deuses ali, né? E aí tinha outra que era a Saraiva com fogo, né? Que era o confronto que Nut, né, Deus do céu, Osíris da fertilidade e colheita, e um outro que era Sete tempestades. Do gafanhoto, a destruição total da plantação ligada novamente a Osíris, que é a deusa da colheita. É, e aí, treva por 3 dias era um deus que chamava Ra, que era o poderoso deus Sol que eles achavam que tinha, né? E aqui, a morte dos primogênitos, que a gente, né, vai ver aqui, que era a divindade considerada o filho de Ra, que era a própria divindade do faraó. Loucura, né? Coisa, a gente vê tudo isso daqui, né? E o que isso tudo comunica é que Deus não luta apenas com o faraó, ele controla toda uma cosmovisão, né? Ele mostra que o Nilo não é o Senhor, que o sol não é o Senhor, que o faraó não é Deus, e somente o Senhor é Deus. Glória a Deus. O Deus de Israel reina sobre tudo o que o Egito adorava. A gente vê aqui, né, essas 3 pragas aqui, né, quebrando realmente, né, o Egito ali, né, quebrando realmente as crenças, né, as tradições, quebrando, né, o coração deles ali para que eles pudessem se prostrar realmente, né, ao poderoso Deus, né? É, Deus lutando, né, de fato, né, enfrentando ali, mostrando ao povo, né, em relação a todas essas questões de paganismo, né, questões aí de idolatria, né? Deus mostrando eles ali através das pragas ali, de uma forma bem efetiva ali, uma guerra realmente, né? Uma guerra espiritual ali, né? Deus, né, lutando ali, mostrando para eles uma luta espiritual ali, um enfrentamento de fato em relação a esses supostos deuses, né, que eles tinham no coração deles ali, né?
É bem profundo mesmo, tudo isso daqui. Gostei de ouvir aí você falar o mais resumido dos deuses, que eu sabia isso, mas é interessante. O mais interessante, né, é que a nona não sabia que ela significava o deus Ra, que era o deus do sol, que é representado pelo faraó. E, e faz muito sentido quando a gente sabe isso, o sentido das pragas. Deus mandou para eles verem que nenhum Deus é mais poderoso que o Deus de Israel. O mais importante era que antes, quando o José estava lá, eles sabiam que o Deus de José era o Deus. Eles reconheciam isso. E depois que José vai e vem também o novo faraó, tudo muda. Eles assolam o povo israelita. Como que pode a visão das pessoas mudarem por causa de uma outra geração, de uma nova geração? Então, isso era lá e é hoje também. Então, é só Deus para nos orientar e nos guardar e nos cuidar, né? Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor, gratidão, Pai, por estarmos aqui, Pai, reunidos em Seu nome, Senhor, estudando a Sua palavra, Pai. Obrigado, Pai, obrigado por esse ano, Pai, obrigado por todas as maravilhas, Pai, que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, por todo o mover, Pai, por todos os ensinamentos, Pai, por tudo que o Senhor tem transformado dentro de nós, Pai. Gratidão, Pai, gratidão, Senhor, que nós possamos, Pai, andar, Pai, debaixo da Sua graça, Pai, debaixo da Sua dependência, Senhor, sendo transformado por Ti, Pai, diariamente, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor continua nos ensinando, Pai, cada vez mais, Pai. Tem um olhar, Pai, diferenciado, Senhor, nos ensinando, Pai, reconhecer, Pai, a Sua presença em nossas vidas, Pai, fazendo que a gente possa cada vez mais, Senhor, caminhar, Pai, contigo, Pai, na Sua direção, Senhor. Nos transforma, Pai, nos ensina, Senhor, quebra, Pai, todos os dias, Senhor. Nos faça vaso novo, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser cada vez mais parecido contigo, Senhor. Oh, Pai, nos livra da nossa vaidade, Senhor, nos livra do nosso orgulho, Pai, nos livra dos nossos pecados, Pai, daquilo que nos escraviza, Senhor, daquilo que nos impede, Senhor, de nos aproximarmos cada vez mais de Ti, Senhor, de fazer, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos, Pai, reconhecer quão poderoso o Senhor é, Pai, quão grandioso o Senhor é, Pai. Que nós possamos, Pai, ter discernimento, Pai, para entender, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Que a gente possa, Pai, ter discernimento, Pai, para entender, Pai, compreender, Pai, cada detalhe, Senhor, quando o Senhor fala conosco, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor fez esse ano, Pai. Sabemos, Pai, que nós não somos merecedores, Pai. Sabemos, Pai, que o lado pecaminoso do homem, Pai, habita em nós, Pai. Mas mesmo assim, Pai, o Senhor, através da sua misericórdia, Pai, através da sua graça, Senhor, o Senhor está sempre de braços abertos, Pai, para nos receber, Pai, para nos ensinar, Pai, para nos confortar, Senhor. Obrigado, Pai. Gratidão, Senhor, por todo o mover, Pai, dentro das nossas casas, Senhor. Continue olhando pelos nossos filhos, Pai, pelos nossos cônjuges, Pai, olhando pelos nossos pais, Senhor, cuidando de cada um dos nossos amigos, Senhor. Que a sua graça, Pai, possa estender a todos eles também, Senhor, possa estender, Pai, aos nossos irmãos, Senhor, que o coração deles também sejam transformados, Senhor. Que assim como nós, Pai, possam estar aqui prostrados a Ti, Senhor, se aproximando e querendo mais, Pai, de Ti, Senhor, querendo aprender, Senhor, contigo, Pai. Obrigado, Pai, pela Sua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Obrigado por estar nos guiando todos os dias. Obrigado, Pai, por nos alertar, Senhor, quando erramos, Pai. Por fazer, Pai, que nós reconhecemos, Pai, que nós somos, Pai, e precisamos cada vez mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Que o Senhor continue cuidando, Senhor. Que o Senhor continue alimentando, Senhor. Que o seu maná, Pai, a sua eternidade, Senhor, seja plena em nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da dona Marinês, Senhor, que o Senhor esteja com ela hoje, Pai, ministrando a sua palavra, Senhor. Que o seu Espírito Santo de Deus, Pai, toma conta da boca dela, Senhor. Que o Senhor a proteja, Senhor.
Coloca, Pai, reveste ela, Pai, com seu capacete da salvação, Senhor. Que nenhum pensamento ruim, Pai, a atinja, Senhor. Que o inimigo não chegue perto, Senhor. Que qualquer seto do inimigo caia por terra, Senhor. Que o seu escudo da fé, Pai, esteja erguido ali, Pai, protegendo ela, Pai. Coloque seus anjos ali, Senhor, seus anjos ao lado dela, Pai. Enche de anjos, Pai, aquela igreja, Senhor. Que o seu leão, Pai, que o Senhor esteja pleno, Pai, naquele lugar, Senhor. Que o Senhor apareça para eles, Pai. Que o Senhor toque o coração deles, Pai, e enche de luz aquele lugar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão, assim, Senhor. Toma conta, Pai, do Senhor Mário, da família dele, Senhor. Toma conta, Pai, da Dona Ruth, Senhor. Toma conta da Tamires, Senhor. Toma conta do Lucas, Senhor. Do Jurandir, Pai. Toma conta de cada um, Pai, da Dona Lucinha, Senhor. Toma conta de cada irmão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Continue cuidando da minha família, Senhor. Cuidando da minha irmã, Senhor. Trazendo restauração para a vida dela e cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor. Olhe pelos meus pais, Senhor. Estenda a sua graça, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, que causa transformação no coração de cada um deles, Pai. De cada um, Pai. E todos nós, Pai, tenhamos cada vez mais sede de Ti, Senhor. Mais sede de Ti, Senhor. Que seja uma sede plena, Senhor. Que nós possamos estar, Pai, de coração aberto para receber, Pai, o seu mover, a sua palavra, a sua transformação, Pai, que caia como semente, Pai, em solo fértil, Pai, no nosso coração, Senhor, e que germine muitos e muitos frutos, Senhor. Que esse ano de 2026, Senhor Jesus, seja um ano abençoado, Pai, pleno, Pai, nas nossas vidas, que nós possamos ver, Pai, a sua presença, Senhor, a todo instante, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, agora e para sempre, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Tome conta, Pai. Tome em suas mãos, Pai, a família do irmão James também, Senhor. Olhe por ele, Senhor. Cuida dele, Pai. Cuida da família dele, Pai. Traga ele cada vez mais para perto de Ti, Senhor. E traga as revelações, Pai, no coração dele, aquilo que o Senhor quer para ele, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. É isso aí, Feliz Ano gente. Novo para todos, né? Feliz ano novo. Feliz Ano Novo, um ano repleto de paz, saúde, da presença de Deus, que a gente venha saber contar os nossos dias nesse ano vindouro de 26, na presença de Deus, porque a sabedoria do Senhor é muito importante na vida do homem. E glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.